dia, boa tarde. Já estou aqui em direto para a nossa live quinzenal aqui com a Dinamen, com a nossa rubrica Pela Tua Saúde. Vou esperar que ela entre, entretanto. Espero que estejam todos bem desse lado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos aqui falar sobre o ar, não é? Como é que o ar que respiramos em casa pode estar a adoecer-nos, quais são os sintomas que temos, o que é que nos afeta. A Dinamen já está aqui. Vamos ver. Oh, já está, que maravilha! Tu é que estás aí num ambiente espetacular. Olha, eu hoje estou mesmo no ar puro. Estás mesmo no ar puro, exatamente. Estou num cenário lindíssimo. Aliás, eu posso passar assim. Uau, espetacular, maravilha. Assim um cenário de natureza Ótimo, linda, linda. muito bom. Estás-me a ouvir bem? Ouves-me bem? Consigo-te ouvir, não ouço porque há aqui uma cascata e eu não te consigo Ok. ouvir perfeitamente, mas ouço tudo o que estás a dizer. Nada melhor do que a água, né? O som da água também, assim, a água a fluir é super feng shui. Isto é o melhor Feng Shui, né? Exatamente, é mesmo. Aliás, foi um bocadinho também esta ideia que deu o mote também ao nosso tema de hoje, não é? Estávamos na dúvida se fazíamos ou não a live também, por ser férias. Eu ainda não estou de férias, tu já estás, e para a semana é ao contrário, enfim. E surgiu esta ideia realmente de sabemos como é que o ar que temos em casa muitas vezes é mais poluído até do que o que respiramos na rua, não é? E perceber porquê, o que é que nos afeta, falar aqui um bocadinho sobre isso e dar aqui algumas estratégias. Entretanto, estão aqui a chegar algumas pessoas, não é? E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A Nancy Mendes, beijinhos, entrou agora. E pronto, e dizer só aqui aquela frase-chave que isto vai ficar gravado e depois as pessoas podem ver como quiserem. Já estou a ouvir aí. Estás a ouvir? Há crianças, devem conseguir ouvir o rio também a correr, não ouves? Sim, sim, ouço, A água. maravilha. Pronto, e acho que foi uma boa ideia, na verdade, fazermos na mesma live, mesmo estando num contexto fora de casa e em férias, mas estou super tranquila É e isso poder mesmo. partilhar um pouquinho também desta energia boa da natureza. É isso Então fico muito mesmo. contente por estar aqui também a fazer essa partilha. Muito bom. Obrigada também por estar aqui. Obrigada. Para mais um tema. Olha, e por acaso esta questão às vezes as pessoas não pensam muito sobre isto, não é? Começamos já por aqui também. As pessoas às vezes não pensam muito sobre isso, mas muitas vezes lá está. Para já passamos muito tempo em casa, não é? Ou dentro de portas, não quer dizer que seja em casa, mas hoje em dia estão com as pessoas a trabalhar em casa, pronto, a questão do teletrabalho, ou mesmo nos escritórios. Nós passamos praticamente 90%, às vezes não temos noção, mas passamos quase 90% do nosso tempo dentro de casa, não é? Estás-me a ouvir? Agora voltaste. Estão-me a ligar, mas não pode ser agora. E então, pronto, lá está, nós passamos muito tempo dentro de casa e muitas vezes, pronto, existem algumas estatísticas que eu já tenho lido, nós até já temos comentado e falado sobre isso, que o ar dentro de casa supostamente é 5 vezes mais poluído do que fora de casa, mas eu acho que não se aplica a todos os lugares, como é lógico, não é? Tu falavas e bem no outro dia que se calhar aí estes estudos têm a ver, são estudos dos Estados Unidos, em que o ar provavelmente também é muito mais poluído que aqui em Portugal, e dentro das cidades também, obviamente que é muito mais poluído do que fora das cidades. Há todo um conjunto, não é assim taxativo, não é? Não é assim uma coisa que seja Sim, igual para todo o lado. porque outro dia eu até comentei isso contigo, não é? Na formação que estou a fazer, e o professor falava que havia um estudo recente que mostrava que o ar dentro das casas era 7 vezes mais poluído do que na rua. Pois, Claro, mas ele vive numa cidade grande, nos Estados Unidos, portanto, claro.
sempre fechado, porque ele partilhava inclusivamente a questão de que não se pode, ele trabalha na área da saúde e tem uma clínica, e não se pode, por lei, não se pode abrir as janelas destes espaços. É tudo com ventilação artificial. Sério, olha, nem tinha E noção. mesmo, pois ele explicava isso, e que mesmo Pois, nas pois, casas, porque como ele vive na Flórida, há muita umidade, então tem que ter sempre os ar-condicionados ligados, e para a manutenção daqueles ar-condicionados não se pode abrir janelas, então em casa também não se abre janelas. pois, pois, pois. E é outra realidade que nós aqui em Portugal ainda não temos. Eu lembro, eu quando fui a primeira vez aos Estados Unidos, também fui à Flórida, e eu queria estender roupa e fiquei chocada porque não havia aonde. E as pessoas que estavam comigo em casa, a maioria deles eram americanos, e riram-se muito, porque eles nem sabiam o que era isso de estender a roupa na rua. Portanto, para eles é tudo dentro de máquinas, é tudo, E tudo nós ainda não fechado. temos essa realidade assim a 100%, não é? Nas Claro, cidades provavelmente sim, mas cada vez mais com a limitação do espaço que há hoje em dia então nas cidades. Mas sim. eu acho que eu tinha aqui essa ideia de que o ar dentro de casa é 5 vezes. Tu já me estás a dar a informação que Ele é falou de 7 vezes mais dentro de poluído do casa. que na rua. Mas depois também lá está. Se pensarmos que vivemos numa grande cidade como Tóquio, se calhar aí não podemos, centro de Tóquio, não podemos abrir as janelas, não é? Então, isto é tudo, se vivemos num lugar no campo ou à beira do mar, o ar é muito límpido. O Claro. contexto também muda muito a situação. Aliás, até a questão do próprio Feng Shui tradicional fala disso, não é? Que 70% da energia que vem do exterior, aliás, portanto, a qualidade, assim é que é, a qualidade da energia dentro de uma casa é influenciada em 70% pelo que vem do exterior e só 30% é que é do interior. Portanto, todas as condicionantes que acontecem à volta e antes de nós chegarmos a casa e de entrar dentro de uma casa vão ter um impacto gigante na energia dentro de um espaço, não é? Mas a questão aqui é que realmente nós temos cada vez mais poluentes domésticos eu acho que é importante as pessoas começarem a pensar nisso também para não chegarmos a esses níveis aqui, não é? A questão dos detergentes, que também é super importante, não é? A questão da escolha dos detergentes, tudo isso como uma forma, porque não impacta só depois a nossa sensibilidade, o nosso corpo, a nossa saúde, não é? Porque mexemos neles, nas roupas, etc. Estou a falar, por exemplo, dos detergentes de roupa, isso depois vai ter um impacto na nossa pele, etc. Mas depois também vai ter um impacto nas águas, não é? Porque isso depois é descarregado a alguns não sei aonde e acaba por ter também um impacto no meio ambiente. E também inalamos esses detergentes, não é? Eu lembro-me que tive uma vizinha, já não é a minha vizinha agora, mas ela lavava a roupa com detergentes muito químicos e com muito detergente, e às vezes estendia na escada quando estava tempo de chuva, e eu praticamente saía de casa a tapar a boca até chegar à porta da rua, porque dava-me náuseas. Ou seja, Exatamente. aquelas moléculas que fazem o aroma e que nós sentimos, aquilo está no ar e aquilo é tóxico. Completamente. Não é? Aliás, até as lavandarias, não sei se Por consegues sentir exemplo, as lavandarias das ruas, como têm imensos produtos tóxicos, não é? Porque também têm que ter aqueles químicos todos, porque lavam a roupa todo, diariamente, muitas quantidades, acabam por ter muitos tóxicos. E eu sinto o cheiro à distância, não é? E é horrível. Porque intoxica-me. No meu caso, eu sinto mesmo. Essa. Aliás, eu posso te contar que houve uma vez, quando era miúda, a ajudar a minha mãe a lavar a casa de banho. Pá, mas isto foi real. Eu na altura estava longe de Feng Shui, aliás, longe de design ainda. Eu era miúda. Estava a ajudar a minha mãe a lavar a casa de banho com um produto que era Sonazol verde, ou que era uma coisa que havia na altura. Que se aquele usava. sonazol amoniacal ainda existe. Não existe, nem sei, nunca mais usei. Mas eu sei que fui lavar a banheira, né? Portanto, fiquei debruçada dentro da banheira para lavar, não é? E depois, passado um bocado, eu comecei a ficar, para ver tudo à roda, tu não estás a ver. Comecei a ver tudo à roda, tive que me deitar, não conseguia sequer andar, porque não conseguia, estava tonta, completamente tonta, me senti-me completamente intoxicada. Depois aquilo passou, mas tive que me deitar ainda para aquilo passar. Portanto, foi assim uma coisa que me marcou na altura, ainda eu estava longe do Feng Shui e destas coisas todas. Não é? Portanto, é só porque eu era uma criança na altura, uma criança adolescente. Claro. Portanto, aquilo teve um impacto enorme em mim. E pronto, foi assim um abre-olhos, como se costuma dizer. Que é um nível, e às vezes até as pessoas fazem misturas, por exemplo, estou-me a lembrar do amoniacal,
com lexívias e que libertam os vapores extremamente tóxicos. Portanto, às vezes também há esta questão, as pessoas depois fazem misturas, aí aquilo fica no ar por horas e horas. E vamos dormir, mesmo a história de lavar os lençóis, não é? Com detergentes químicos, vamos dormir com aquilo, a sentir aquele cheiro, nos vai entrar pelo sistema respiratório e entra para a circulação, entra pela pele para a circulação, então todos aqueles tóxicos estão em circulação em nós. Exatamente. Portanto, essa questão quanto mais cheiros agradáveis tiver, mais atenção nós temos que ter para perceber de onde é que eu pessoalmente acho extremamente desagradáveis, não é? Mas sou eu sei que há pessoas que o cheirinho, não é? E ter cheirinho. Depois há outra coisa em casa e que tu também alertas muito isso, e sei que tens muita atenção a isso, que são as tintas, não é? Para as pinturas da casa, as colas do papel de parede. Os materiais são colados, muitas vezes contraplacados, os MDFs também são super cancerosos, cancerígenos, aliás. Pronto, todos os vernizes e tintas que existem. Anda mais para aqui, Iris. Para aqui. Desculpe, às vezes tenho que fazer aqui umas interrupções para zelar para a segurança da minha Estás de férias, não é? Tenho que zelar aqui. Claro que sim. Mas pronto, estava a dizer a questão dos materiais, das toxicidades, os tais COV, não é? Que são os compostos orgânicos voláteis que estão muito presentes nas tintas, isso é super tóxico, super tóxico. Pronto, e portanto a questão também dos incensos também, os incensos não naturais, também são muitas vezes aqueles que se vendem, que têm aqueles cheirinhos que às vezes, a mim, eu não gosto também, não é? Eu sou muito esquisita com os incensos, eu só uso coisas 100% naturais, porque também me afeta muito os cheiros e aquela toxicidade. Isso também liberta muitos tóxicos. Mais coisas. Estavas a falar há bocadinho também, anda aqui em off da umidade, etc. Não é? Sim, a questão de. Pronto, já é uma coisa que está inerente, não é à casa, nós não pomos lá, mas os bolores na casa também é uma questão. Todos os esporos também que libertam esses bolores, porque lá está, o bolor está ali e nós vamos e limpamos, e normalmente até depois as pessoas vão e limpam com lexívia. O que na verdade é o que melhor resolve o bolor, é verdade, mas a lexívia também por si tem uma grande toxicidade. Eu pessoalmente não aguento, fico logo com muita alergia. Mas o bolor, quando nós limpamos o bolor, também temos que ter em atenção que o bolor liberta esporos que nós não vemos, são partículas mesmo muito pequenas que vão entrar pelo nosso sistema respiratório. Então, se nós temos bolor em casa, a minha sugestão é sempre usar máscara para limpar, de preferência limpar com misturas de vinagre, bicarbonato de sódio e óleo essencial, por exemplo, o tea tree é bom, a palma rosa, são óleos bons para limpar. E usar máscara e depois de limpar deixar o espaço bastante ventilado por bastantes horas, não é? Janelas abertas para que ajudar a sair aqueles esporos. Exatamente. Isso aí, pronto, eu própria também já tive uma experiência que no outro dia partilhava contigo, não é? Da questão da umidade e do bolor, numa determinada altura que eu vivi numa casa, eu vivi lá durante 2 anos. E eu comecei realmente com problemas de pele enquanto estive nessa casa. E só depois de eu sair de lá é que eu associei que era daquela umidade que eu sentia. Eu para já sentia. Eu sinto, eu também como tenho muita sensibilidade, eu quando entro num espaço, eu sinto logo, mesmo que não esteja logo à vista, eu sinto logo na respiração e na minha garganta, começo logo a sentir os efeitos da umidade e do bolor. E nesse caso, como vivia lá, eu comecei a ficar com aquelas manchas brancas, sabes? A ficar com despigmentação. Sim. Nas costas, em vários sítios, e pronto, e depois percebi, só mais tarde é que eu percebi que aquilo tinha a ver realmente com o bolor e com a umidade. E as alergias, pronto, há pessoas que têm reações alérgicas, as rinites, aquelas coisas todas, isso muitas vezes tem a ver com o espaço. E as pessoas às vezes acham, é normal, acham que é da primavera ou disto ou daquilo, e muitas vezes não é. Porque depois há os ares condicionados, há todo um conjunto de coisas que nós temos em casa que nos afetam, não é? Até há a questão do síndrome do edifício doente, que eu já tenho falado várias vezes, em que quando mais de 20% das pessoas que ocupam o espaço apresentam sintomas parecidos ou iguais, não é? Isso tem certeza a ver com o ambiente, com alguma coisa que está no ambiente, naquele edifício, isso está estudado pela Organização Mundial da Saúde, não é uma coisa esotérica.
E é importante que as pessoas tomem atenção. Eu acho que as pessoas é que se habituam, infelizmente. Nós temos levantado aqui questões deste tema e outros que nós já temos trazido aqui, em que as pessoas se habituam pura e simplesmente e nem questionam. E daí também nós estamos a fazer estas lives, para chamar a atenção que há coisas que não são normais. O nosso corpo e a nossa saúde deveriam estar a fluir de outra forma e nós habituamos, porque ou é o ar-condicionado, ou é a alergia, ou é a rinite, ou é a despigmentação. E isso pode ter uma causa que pode ter a ver com o ambiente, com o espaço, não é? É Sim. importante que as pessoas pensem um bocadinho também sobre isto e reflitam, não é? É muito importante e é pensar nas soluções, porque efetivamente às vezes as casas, ou seja, não temos por onde fugir, as casas ganham valor e ganham, mas nós temos que pensar é como é que vamos minimizar os danos no nosso corpo e ficarmos cientes que estas coisas têm impacto. Também há uma entidade espanhola que faz muitos estudos sobre essa questão e questões dos edifícios doentes e dos espaços, que é a Fundação Vivo Sano. Desculpa? Fundação Vivo Sano. Sim, já ouvi falar, E eles sim. fazem muitos estudos, e têm um website onde eles também publicam muitas coisas sobre esta questão e é muito interessante ver, porque e precisamos levar a sério isto. Exatamente. É porque nós não já chega, e para além da consequência que tu falavas no início, não é? Dos detergentes, as próprias tintas, os químicos dos vernizes, tudo isso depois também vai contaminar os lençóis de água. Porque vai para a água, vai para, para a natureza e é um ciclo sem fim de problemas. Então precisamos Exatamente. mesmo de pensar e repensar. Olha, Mónica, em termos de soluções, para além da questão de mudar os materiais das limpezas e ter atenção a outras tintas, o que é que podemos fazer em casa para tornar este ar mais saudável, mais semelhante a este ar que eu estou a respirar agora aqui? Olha, eu acho que a ventilação natural, se possível, não é? Se não for o caso que estávamos a falar no início, em cidades como Tóquio ou outro sítio, ou Nova Iorque, eventualmente, se calhar que não abrir janelas, se calhar é um bocadinho pior, mas nós devemos ventilar a casa, isto é de forma preventiva também, não é? Porque há questões que, lá está, há limpezas que temos que fazer regularmente, não é? O ideal é na construção, pensar logo numa construção um bocadinho melhor e que evite estas questões, porque muitas destas questões das umidades e de valores têm a ver com, às vezes até com o exterior e com a construção, não é? E aí nós não nos resta outra alternativa se não limpar. O ideal é pensar nisso antes. Não podendo pensar nisso antes, limpar, ventilar o mais possível de forma natural, não é? Quando possível. Olá, estás boa? Estou boa. Ela estava curiosa para saber que Estava, ela está ali a brincar na água, mas agora tinha que ir ver. a questão de ter alguns cuidados também com se temos ventilação artificial, aos condicionados, é importante que também haja uma manutenção regular, não é? Porque Sim, isso não então, nas empresas. de todo não desrespeitar os prazos, não é? Estipulados pelas empresas, porque é mesmo muito importante. Às vezes não está nas nossas mãos, mas tentar o mais possível que não conseguimos, pelo menos tentar ventilar naturalmente para que o ar puro entre aqui um bocadinho mais. Depois outras questões, claro que são as plantas são fatores muito importantes que devemos ter em casa, porque já está mais que estudado que as plantas transformam o ar, etc. Não é? Pronto, é uma coisa óbvia, não é? Mas às vezes não é só decorativo, é porque realmente elas ajudam a transformar e o ambiente. Nem estamos aqui a falar da poluição eletromagnética dos computadores, etc. Mas elas, neste caso, também ajudam a limpar o ambiente. Estamos mesmo a falar do ar, não é? De dar melhor qualidade ao ar. Exatamente. Pronto, Construir pequenas Amazónias na nossa casa. exatamente. Não é as florestas amazónicas, porque isso também. Porque depois, agora estava-me a lembrar aqui de um detalhe que eu não disse em relação à umidade. Em relação a ligação com o Feng Shui. Porque a umidade e o bolor em termos de simbolismo também, e não é só de simbolismo, eu noto isso também à medida que vou fazendo consultas. As pessoas, quando têm as casas muito úmidas e às vezes até sujas, não é? Escuras, com a umidade e com os bolores, às vezes pode até nem ser um escuro muito visível, mas é um escuro que parece que entra na energia da pessoa. E depois eu noto que as pessoas ficam deprimidas, tristes,
parece que ficam mais apáticas, com menos energia, menos vontade de fazer coisas. E isto acaba por, não é só simbólico de Feng Shui, mas acaba por ter também esse impacto na energia da pessoa, não é? Não é só na saúde, mas também na energia da pessoa e na forma como a pessoa vive a vida. E isso também acho que era importante referir, que há bocadinho me esqueci. Mas como estava a dizer, as plantas é super importante. Acho que se não conseguimos ter outras coisas, acho que as plantas e a ventilação natural é grátis. Pronto, as plantas não, podem não ser grátis, mas é o mais fácil e mais prático de nós conseguirmos ter em casa para limpar um bocadinho estas energias. Claro que os cristais também ajudam, não é? Que as selenites, que eu penso que as selenites são, como também ajudam aqui a limpar um bocadinho a energia. Aqui está mais em termos de energia sutil e não tanto da poluição, ok? Eu não sei se tu também tens aqui alguma dica. Olha, eu acho que os óleos essenciais também são muito bons, são um bom aliado, né, para esta, digamos, para a purificação do ar e também para trazer outros componentes. E estou-me a lembrar, por exemplo, e lá está, estava aqui a pensar que óleos são óleos também muito relacionados com as plantas, com a natureza. Que óleos de eucalipto são bons, os óleos de pinho das várias variedades que há, são óleos bons para desinfetar o ar. Temos também as madeiras, como o óleo da copaíba ou o sândalo. Portanto, são óleos que vão ter esta capacidade de purificar o ar. Todos eles, os óleos essenciais, são purificadores, porque têm capacidades antisséticas, mas eu tivesse que escolher assim os óleos para usar em casa, sobretudo quando vem o inverno. E qual é o problema das constipações? Estes vírus passam-se pelo ar, porque estamos mais fechados, porque está frio, abrimos menos as janelas e estas partículas andam a circular. Então usar estes óleos, os eucaliptos. O eucalipto é maravilhoso, não é? Para a questão da respiração, Sim, é parte ótimo. respiratória, o tomilho também é um óleo muito bom. Então, O tomilho é antibacteriano, não é? Antibacteriano e antiviral também. e viral. A copaíba é um bom óleo também, é uma planta do Brasil. Também o sândalo, já com uma característica mais de enraizar, mas também tem muitas propriedades de purificação. Isto já vai ajudar. O óleo no difusor. A minha recomendação com os difusores, e às vezes fico um pouco tonta com aquilo que vejo, é usarmos assim no máximo o difusor 1 hora e desligar. Fizemos 1 hora de manhã e fizemos 1 hora à tarde, acabou. Não é para estar um dia inteiro. Eu sinto logo, se eu tiver ali, se há óleos mais fortes, eu sinto logo também na minha energia, na minha garganta, sobretudo. Outra coisa que eu por acaso estou-me a lembrar agora, que é os vapores, por exemplo, o eucalipto. Se não quisermos, ou se não tivermos possibilidade de pôr o óleo essencial, basta recolhermos eucalipto aí caído na natureza e fazer e ferver, a água a ferver, não é? E acaba por também transmitir esse cheirinho, esse vapor para o ar. E transmite as moléculas na mesma terapêuticas, não é? Que são todos aqueles componentes que são componentes voláteis, neste caso saudáveis, que vão sair com essa água a ferver. E eu, olha, no caso da água a ferver, eu juntaria também pau de canela, cravinho, também são antibacterianos, antisséticos, cascas de laranja ou cascas de limão, porque tudo isso tem essas propriedades de desinfetar o ar e também vai melhorar o nosso estado de ânimo, não é? Porque é como tu essa questão do bolor, não é? Essas energias são densas. Uma casa que nós não abrimos é uma casa densa. Exatamente, sim. Aliás, isso é uma coisa curiosa, por acaso que eu noto que aqui em Portugal as pessoas parece que não gostam muito de abrir janelas, não é? Eu noto isso, às vezes vejo nos vizinhos, observo, não é? Que eu gosto, como gosto de ver casas e de observar as casas e imaginar o que está para além das casas, eu observo realmente que muitas vezes as pessoas parece que não abrem janelas, têm medo ou que o vizinho espreita ou algo assim. Noutros países da Europa, que tu já visitaste, eu também, é comum as pessoas terem tudo aberto, não é? Isso, as cortinas, não é? Exatamente. Eu acho que nós aqui em Portugal temos duas pancadas. Uma é essa, nós temos janelas pequenas, se nós compararmos com as casas em países que há pouca luz, não é? Como a Holanda, não há cortinados e são janelas enormes e as pessoas andam como querem dentro de casa. Completamente, ninguém Temos outra liga. questão, é mesmo abrir as janelas e sobretudo as pessoas mais velhas e não só. Temos muita paranoia ainda de que as correntes de ar fazem problemas respiratórios. Exato. Se Nós calhar é o contrário. uma herança da paranoia da tuberculose e uma crença falsa, totalmente falsa, de que as correntes de ar fazem as pessoas ficarem doentes.
Exatamente. Então não se abre duas janelas, ai está a corrente de ar, ai a E corrente de ar, o sol também faz mal, não é? Também mas eu isso é só podemos outro. ficar para outra live. Isso é outra live. Olha, está aí, Mas olha, acho que vou escrever aqui para nos o sol lembrarmos. é um tema, a questão do ar, nesta questão do ai, mas está a corrente de ar, ai, os pulmões, como se aquele ar nos fosse apanhar nas costas e causar alguma doença. Não, isso não é real. Isto Claro. não existe. Pela medicina tradicional chinesa, claro que há partes do nosso corpo que são suscetíveis ao ar, mas é o ar de andarmos na rua, apanhar vento, não é uma corrente de ar que abrimos as janelas de um lado e do outro de casa para circular o ar. Isso é saudável, isso vai, não é fazer uma renovação do ar na nossa casa. Eu acho que não há coisa mais horrível do que acordar de manhã e não abrir a janela do quarto. Completamente. Até mesmo no inverno. Até no inverno. Sim, 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 eu também acho. Acho que deve Eu ser. levanto-me eu levanto-me e abro a janela, seja verão, seja a chover. Agora, o tempo que fica aberto. Oh, filha. A Paula vai. Espera aí, tenho que ir. Oh, Anda cá, amor. isto são os contratempos das férias. Sim, são os contratempos de estar. Eu sei, a Iris quer uma brincadeira, pronto. Oi, Sugestões. Pronto. Brinca com a Paula, brinca. Pronto. Sugestões. Crianças. Então eu acho que não há coisa, ou seja, abrir janelas, para mim é uma coisa que é fundamental. básica. Aliás, eu gostei muito quando aprendi isto, quando estudava enfermagem. Lembro-me, já não sei qual foi a disciplina, mas foi logo no início do curso, se falar daquela que é considerada a mãe da enfermagem, que é a Florence Nightingale, que era uma aristocrata inglesa, uma filha de uma família aristocrata. Quando foi a Guerra da Crimeia, ela decidiu ir servir. E a primeira medida que a Florence Nightingale decretou naqueles hospitais de campanha foi que tinha que se abrir as tendas, o ar tinha que circular. Então ela é considerada a mãe da enfermagem porque ela estipulou uma série de medidas e houve resultados na recuperação dos doentes muito grandes que tiveram a ver simplesmente com pôr as pessoas a apanhar sol, a apanhar ar, a não estarem mais fechadas em casas, em hospitais, hospícios, porque eles atendiam os feridos, não é nessas condições. E ela diminuiu as taxas de infecção em grande escala só com esta medida. Pois, pois, E pois. eu, pronto, Incrível. Guarda, e ela é considerada assim a mãe da enfermagem, a pessoa que desenvolveu esse conceito de cuidar com abrir as janelas. E o que é que nós temos hoje em dia? Hospitais nos quais não se abrem as janelas inclusivamente estão trancadas para as pessoas não poderem abrir, como se fosse. Exatamente. E isto é completamente surreal. Completamente. Pois é, Pronto, porque nós estamos a falar das casas, mas já nem estamos a falar de não hospitais, é? Mas já de das. espaços de saúde, não é? E Mas eu clínicas às e vezes outras coisas. isso, e já cheguei a estar em situações de estar em hospital e dizer às enfermeiras, então, mas lembra-se, a mãe da enfermagem ficou, não é? Criou-se essa disciplina ou essa profissão chamada enfermagem como uma pessoa que percebeu que abrindo as janelas diminuímos a taxa de infecção pelo simples facto de arejar os espaços. Onde é que nós estamos agora? Não é? E não abrimos as nossas casas porque tem frio, porque faz vento, porque está corrente de ar. É preocupante, não é? Pois é, pois é. O Gonçalo está a falar aqui do exemplo dos sanatórios e bem, não é? Também é mais um exemplo. É porque, pronto, Mas é houve isso. uma mudança, depois da Florence Nightingale, houve uma mudança nos tratamentos nos sanatórios que passou a ser trazer as pessoas para os jardins, abrir. Há aquelas imagens antigas, não é? De se ver as pessoas com as macas nos jardins e as janelas todas abertas. Esta senhora trouxe esta mudança na saúde, com uma redução de taxas de infecção gigante. Então, Mas depois regredimos outra vez com estes medos todos que foram sendo criados na sociedade por motivos vários e interesses vários. Mas pronto, isso é. mais normas e mais normas. Eu compreendo, pronto, mas nas casas das pessoas, claro, e o Gonçalo está a trazer outra coisa muito importante, a geometria sagrada, sem dúvida, não é? Os espaços antigos eram construídos com Completamente, sim, sim. respeito e base nessa geometria sagrada. É isso que nós também tentamos fazer aqui um bocadinho nos projetos que temos feito aqui também no nosso espaço, não é? E é bom também trazer um bocadinho esses conceitos mais clássicos que nós sabemos que fazem toda a diferença.
Hum, epá, acho que já falámos imensa coisa. Queria só aqui falar aqui, há bocadinho aqui o Vais Francisco apanhar Castro peixe. a entrar. E um beijinho para o Francisco Castro, que ele entrou aqui na nossa live. E eu com ele aprendi, ele como, pronto, ele trabalha com medicina tradicional chinesa e muito mais coisas, não é? Acupuntura, etc. Mas muito mais coisas, é uma sabedoria muito mais ancestral e que lhe está intrínseca. E ele ensinou-me que realmente também na China a umidade também é combatida com o incenso. Muitas vezes os incensos eles são postos em alguns sítios estrategicamente para neutralizar a Umidade. umidade. Também faz algum sentido. Estamos a Mas falar acho de que são processos naturais. naturais, até porque eu acho que, como há pouco tu falavas da questão, eu acho que subtilmente os bolores, não é? Essas unidades estão associadas a energias de muita baixa densidade, não é? A presença e lá está, os incensos vão secar, vão purificar e vão Exatamente. fazer isso. Ainda, olha, estou a ler, é exatamente neste livro que eu estou a ler, faça publicidade, que é uma biografia do António Variações e que é super interessante. Ou seja, a parte de eu adorar o António Variações, para mim está-se muito lindo, porque a autora também retrata e explica muito bem o Portugal daquela época. E uma das coisas que fala no relato do nascimento de irmãs dele era vir a parteira com o molho das ervas para queimar. Isto usava-se, as crianças eram postas à fogueira nos invernos a queimar ervas para as proteger de pneumonias, de gripes, etc. etc. E então a autora fala aqui de uma das irmãs mais nova dele e dele relatarem que se lembram da parteira a chegar com o molho das ervas, com os panos, com não sei É e o super molho das interessante. ervas para queimar. É E não, super interessante. Epá, pronto, foram tradições que se foram perdendo. Eu, por acaso, tive a sorte de nascer também em casa com uma parteira. Foi fruto da minha rapidez em querer, em querer vir para o mundo, mas também tive essa sorte e tive também alguns rituais que se calhar as pessoas não tiveram a oportunidade de ter. Mas ainda mais para trás, no tempo dos romanos, etc., havia aquelas tradições, pronto, de passear os bebés recém-nascidos também na lareira, no fogo, em vários elementos, para abençoar também não só os bebés nascidos, mas também os casais, etc., casados, recém-casados e tudo mais. Portanto, havia certas tradições que nós fomos perdendo também com os tempos modernos. Claro que há coisas que não voltam atrás, mas se calhar podemos recuperar à nossa maneira, à maneira de hoje, e tentar manter algumas tradições, mesmo que sejam adaptadas a nós e à nossa realidade de hoje em dia. Né? Eu acho super importante. E pronto, não sei se eu queres. continuo a queimar a mirra e copal em casa e a minha filha, que é pequenita, não é? Já sabe que quando vai, mãe, eu também quero, e ela vem e abre os braços e mãe, mãe, e eu, não é? Porque já Já acho sabe. E começa a sempre, ter né? em casa quando queimamos estamos a queimar as ervas ou as resinas, ela faz parte e está incluída. E estamos a falar dos romanos. Há um livro de um senhor alentejano que é o José Salgueiro, eu penso que ele já faleceu, mas ou seja, há 80 anos ainda se fazia isso, Alentejo, há 50 anos, e ele fala muito disso, de queimar as ervas e que ervas. É um livro muito bom sobre herbalismo, um, com coisas muito fora da caixa, portanto, que ele traz essa sabedoria popular das coisas que aprendeu com a avó, com a mãe no Alentejo. E de passar as ervas para proteger das pneumonias, desta doença, daquela, do outro. Então fica aí. As ervas têm propriedades, não é? A verdade é que as ervas têm propriedades e vão atuar de uma certa maneira, não é só porque é esotérico. Acho que Não? hoje em dia, felizmente, há muita gente que não é? Já. Mas em todo o caso, as ervas e os óleos essenciais e tudo isso, e as plantas, têm capacidades, não é? E têm Químicas, componentes propriedades químicas químicas, é que real, é uma questão química. E completamente. há muitos estudos sobre isso. Eu acho que nós aqui em Portugal somos ainda muito tacanhos, porque depois, quando nós falamos com pessoas de outros países da Europa, como França, Holanda, Bélgica, as pessoas têm mais abertura e já não acham que é tudo tão esotérico. Aqui parece que ainda estamos muito presos às bruxas, mas pronto, É isso, é um à parte. bocadinho. Mas é um caminho, é um caminho. Não quero. É um caminho. E pronto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, Eu só quero acrescentar uma coisa. Eu quero acrescentar que nós estamos a preparar uma coisa muito especial para setembro, não é? é. Estamos a preparar duas coisas muito Duas especiais. coisas especiais. Uma é já para setembro, a outra, se calhar, não é já para setembro, mas já está a ser preparada. E então estamos muito contentes e pronto, E espero olha, que. penso que
as pessoas aproveitem o verão, não é? Para respirar, para Claro, sairmos à rua, para arejarmos também as nossas casas tal e e qual. aproveitarmos essa outra energia. É isso. E boas férias para quem está, boas férias para ti. Obrigada. E daqui a 15 dias, se calhar cá estaremos outra vez, não é? Apesar das férias, vamos tentando gerir assim, mesmo que eu esteja, de certeza que vamos fazer a live. Tá Está bom? bem. Então Então, vá. tá. Grande. Beijinhos, Obrigada. obrigada a todos, obrigada a Tchau. estão deste lado. Sério. Tchau, E aqui tchau. também vá. Beijinhos, Deixa boas um bocadinho da férias. natureza, olha. Oh, tão bom. Que maravilha, que Deixa maravilha. um bocadinho. Que estas águas curem e cuidem-se todos. É Tá? verdade. Obrigada, Tchau, minha querida, tchau. obrigada. Obrigada, beijinhos. Tchau.